Muito bem, vocês, meus amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz, vocês, irmãos e irmãs de Diário Espírita, muito obrigado pela sua companhia. Nós vamos reproduzir um programa muito bom, programa 75, Um Mergulho no Pensamento do Leon Denis. Ora, por si só, o título por si só já é altamente sugestivo. Mas nós queremos lhe agradecer a companhia que você tem dado aqui à nossa página Estação da Luz Espírita, que não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina. Por isso nós reunimos aqui o melhor acervo possível de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, textos, palestras, etc. E também os programas gerados e veiculados pelas webs rádios. A Web Rádio Estação da Luz, aqui de Natal, e a Web Rádio Cristo Consolador, lá de São Paulo. O programa 75, Mergulho no Pensamento de Leon Denis, apresentação de Nicéia Rosa, Luiz Lode, Terezinha Guimarães e Valéria Tavares. Convidado especial, Paulo Barra, transmissão da Web Rádio Estação da Luz. Esse programa foi veiculado no dia 10 de junho de 2021 e agora você vai poder acompanhá-lo. Muitíssimo obrigado. Não vou falar do conteúdo do programa para não tirar a graça, né? Mas é um programa simplesmente excepcional. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal.
Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos da nossa web rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz, da linda cidade de Natal, do Rio Grande do Norte. Boa noite, queridos amigos de todo o Brasil, de todo o planeta Terra. Agradecemos imensamente esse espaço cedido pela web rádio, esse espaço também que recebemos o apoio do nosso grupo de estudos espíritas Rita de Cássia, do Rio de Janeiro, do Leblon, do nosso parceiro lá de Coromandel, a Web Rádio Coromandel Espírita, do Grupo Espírita Paulo de Tarso. Agradecemos o apoio dos nossos amigos ouvintes, semanalmente, acompanhando nossos estudos, apoiando-nos. E agradecemos também, né, o nosso grande colaborador, o nosso visitante, né, o Paulo Barra, que dará continuidade do estudo da obra Joana d'Arc Médium. Boa noite, grupo querido. Boa noite, Luiz. Boa noite, meus amigos, meu querido grupo que nós encontramos aqui sempre nessa quinta-feira. Muito feliz de estar aqui. É uma gratidão, como você falou, Nilceia, agradecimento geral, tanto à Rádio Estação da Luz, Web Rádio, como todas as casas espíritas, né? A nossa querida Rita, e as casas co-irmãs que nós frequentamos e tanto gostamos de ir e somos muito bem acolhidos. Eu queria agradecer também os ouvintes que nos sustentam com força para a gente passar por esse momento feliz e na harmonia. Boa noite, Terezinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, Nilceia, Paulo, Valéria. Boa noite, queridos que estão nos ouvindo. A nossa Juscelia, Renato, tantos amigos que estão nos dando suporte, nos dando força. Obrigada à nossa casa, Rita de Cássia. Obrigada à nossa web Rádio Estação da Luz e a todos os que estão sempre conosco e estão chegando também. É uma alegria estar de novo aqui e vamos em frente, que o nosso Paulo hoje tem muito que nos contar a respeito de Joana d'Arc. Boa noite, Valéria. Oi, boa noite, Nilceia, Terezinha, Luiz, Paulo, e a todos vocês que se encontram conosco aqui. É um dia de muita alegria, porque compartilhamos de um estudo que nos é muito caro aos corações. E hoje, especialmente, com o nosso Paulo, que já é nosso amigo, nosso. Ele não sabe, mas ele é nosso, né? Que vai compartilhar esse estudo tão lindo sobre Joana d'Arc. Então, que sejam todos bem-vindos. Nós agradecemos as casas, nossa casa Rita de Cássia, todas as outras casas que sustentam nossos estudos, sustentam o nosso espírito para prosseguir na nossa jornada de aperfeiçoamento da doutrina espírita. Boa noite, Paulo. Boa noite, Valéria. Boa noite, Nilceia. Boa noite, Terezinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, Tavares. Boa noite aos nossos ouvintes. Enfim, boa noite a toda a comunidade espírita. Luiz. Bom, agora chegou a hora de nós lermos uma passagem do Evangelho, em seguida fazer a prece para o Paulo dar início aos estudos. Vamos abrir aqui o Evangelho, vamos ver que página que cai. Caiu o capítulo 17. Sede perfeitos, item 1, característica da perfeição. É uma passagem do Evangelho de Mateus. Amai-vos os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que amam, que recompensa terias disso? Não fazem assim também os publicanos? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazei com isso mais que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa?
Sede, pois, vós outros perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E assim, unindo nossos pensamentos para o nosso Pai Celestial, querido Criador, unindo os pensamentos também para o nosso querido Mestre Jesus, que nos governa, nosso guia e modelo, querido Mestre, nos proteja, nos ajude a caminhar nessa senda da perfeição, essa perfeição relativa, mas é uma perfeição que um dia chegaremos. Ajude-nos a seguir teu exemplo, dai-nos forças e coragem para superarmos a nós mesmos, seguindo os exemplos que a querida Joana d'Arc nos brindou e o nosso querido Leon Denis nos trouxe essa emocionante história que continuaremos vendo hoje. Que possamos passar por esses momentos de hoje em paz, na harmonia e na proteção dos espíritos que estão aqui nos ajudando. Querido Mestre Jesus, assim, pedimos ao Senhor que autorize nosso início dos nossos estudos, assim como nosso Pai, nosso Deus de bondade e misericórdia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Amigos, na noite de hoje, o nosso Paulo dará continuidade à apresentação da obra Joana d'Arc, Médium, né? O autor, o nosso patrono, Leon Denis. Hoje ele encerrará a primeira parte da obra, que a obra ela é composta de 2 partes. Então, serão apresentados, na noite de hoje, 4 capítulos, do capítulo 9 ao capítulo 11, ou seja, o capítulo 9, Compiègne, o capítulo 10, Juan, a prisão, capítulo 11, Juan, o processo, e capítulo 12, Juan, o suplício. Então, hoje, nós acompanharemos justamente a parte do testemunho, do maior testemunho desse espírito, Joana d'Arc, nessa existência. E para nós, antes de passarmos a palavra ao nosso Paulo, nós apresentaremos para vocês uma frase muito conhecida de Joana d'Arc, que encontraremos, né, inúmeras vezes na internet, e é a seguinte frase: eu não tenho nada porque Deus está comigo. E aí, lendo, meditando acerca dessas palavras da nossa heroína, não apenas desta noite, né, mas essa heroína de todos nós, que deixou um exemplo inesquecível para que nós tenhamos sempre a mesma coragem diante dos desafios que precisamos passar, essas palavras fortalecem-nos. Eu não tenho medo de nada, porque Deus está comigo. Então, é justamente hoje, né, que nós iremos acompanhar com Paulo a fase mais dolorosa da saga de Joana d'Arc, em que realmente ela provará para todos nós que ela não tinha medo de nada, porque ela tinha a certeza que Deus estava com ela. E Deus é o nosso Pai, né, meus queridos? Ele é soberanamente bom e justo. Então, vamos aprender nessa noite, através da apresentação do nosso Paulo Barra, do Centro Espírita Allan Kardec, de Copacabana. Vamos apresentar essa heroína, conhecer esse testemunho heróico da nossa Joana d'Arc. Com vocês, Paulo Barragá. Bem, então, queridos irmãos, hoje nós vamos dar início ao estudo, oferecendo a vocês essa iluminura muito bonita, feita por Antoine Dufour, em 1504, que se acha no Museu d'Aubray, em Nantes. É uma iluminura muito interessante, muito embora não siga muito assim a realidade dos fatos, porque nós sabemos, nós já tínhamos visto no estudo anterior, que Joana d'Arc usava
uma armadura branca, ou seja, uma armadura de aço, que, portanto, reluzia como se fosse branco. E, inclusive, no dizer de Leon Denis, um arnês de rutilante alvura, né? E quanto ao cavalo, é interessante também fazer uma observação, porque o cavalo não era branco, era preto. E o estandarte também foge muito ao que na realidade era, pelo que nós já estudamos. Mas isso não depõe nada, porque a arte ela é livre, né? É uma expressão. Nós sabemos que os artistas naquela época eles não tinham muito conhecimento de detalhes históricos, mas de toda maneira é sempre um ponto de referência para nós estudarmos Joana d'Arc. E no capítulo anterior, nós estudamos a coroação de Carlos VII na Catedral de Reims, né? E como nos esclarece Leon Denis, esse evento culmina a apoteose de Joana d'Arc. E então hoje nós vamos ver o capítulo Compiègne, que é justamente a cidade onde Joana d'Arc foi capturada. Ocorre que esse capítulo ele não começa na cidade de Compiègne, ele começa em Reims, no dia seguinte da coroação. É justamente o que nós vamos... sim, pode passar, Tavares, isso. É justamente o que nós vamos ver nessa ilustração muito bonita de Paul de Seman, onde nós vemos que, de fato, se trata do dia seguinte da coroação. Não tem como ser diferente, porque, ao fundo, nós vamos ver as torres da Catedral de Reims. E, em primeiro plano, nós vamos ver Joana d'Arc fazendo uma reverência ao Carlos VII, já na qualidade de rei. Também não há dúvida nenhuma quanto a isso, porque ele ostenta no manto, na capa da sua montaria, o brasão de armas do Reino de França. Ora, se fosse ele ainda o Delfim, ele estaria ostentando a coroa de Delfim. Coroa essa que, inclusive, vocês tiveram oportunidade de ver no estudo passado, quando nós exibimos a fotografia do castelo de Chinon, em medalhão, emoldurado no mantel de arminho, cujo topo nós vamos ver a coroa do Delfim. Então, não há erro. Aqui é Joana d'Arc se encontrando já com o rei de França, coroado e entronado. E o que ocorre? No dia seguinte da coroação, Joana d'Arc já tinha intenção de marchar com o exército francês em direção a Paris para libertar Paris da ocupação dos ingleses. Mas as coisas não aconteceram dessa maneira. Vamos ver o que aconteceu. Tavares, por favor, o próximo. A Paris, clamava a donzela no dia seguinte ao da sagração. A Paris, repetia o exército inteiro. Diga-se de passagem que o exército era composto por pessoas do povo, homens do povo, que idolatravam, que amavam Joana d'Arc. Mas os generais, o rei e os fidalgos, a situação era diferente. Eles se sentiam, digamos assim, ofuscados pelo brilho de Joana d'Arc. Se houvesse marchado logo sobre a capital, como Joana queria, teriam tido em Sanchas oportunidades de penetrar facilmente na cidade, graças à confusão que reinava entre os ingleses. Mas Carlos VII perdeu um tempo precioso que o Duque de Belfort aproveitou para reforçar a defesa daquela praça, requisitando da Inglaterra o auxílio de um exército, que o cardeal de Winchester, tio do rei Henrique, o rei de Inglaterra, levantara com o objetivo de combater os hussitas.
É interessante a gente observar aqui que hussitas eram os seguidores de John Hus, que nós sabemos foi uma encarnação pretérita de Allan Kardec. Ele foi um dos reformistas da igreja na Boêmia. E ele tinha uma identidade, ele tinha uma afinidade ideológica, filosófica com John Cliff, outro religioso sediado na Inglaterra, que foi justamente uma das encarnações de Leon Denis. Então, o que acontecia? Muito provavelmente, alguns seguidores de John Hus deve ter ido até a Inglaterra, vamos dizer assim, atraídos pela doutrina de John Wycliffe, que era também muito semelhante à de John Hus. Então, vamos ao próximo, Tavares, por favor. E então, uma vez que Joana d'Arc não conseguiu marchar para Paris logo no dia seguinte da coroação, aí começa a estrela de Joana a empalidecer. Aos triunfos, às brilhantes vitórias, vão seguir-se as horas trevosas, as horas de provação que precederão o encarceramento e o suplício. À medida que aqui ficou fora, né? Aqui ficou difícil de ler porque ficou cortado aqui, né? Eu vou tentar ler do meu aqui. Ah, sim. À medida que a fama da heroína se dilata, que sua glória sobrepuja todas as glórias, o ódio se lhe avoluma em torno, e as intrigas se tecem entre os grandes fidalgos, cujos planos e tenebrosas maquinações ela viera frustrar. Então, é exatamente isso que nós tínhamos falado, né? A glória dela ofuscava muito os fidalgos, e ela tinha vindo justamente para colocar os pingos nos is, que era justamente esse orgulho, essa prepotência dos fidalgos franceses, dos nobres franceses, que estava pondo a perder. Eles não estavam conseguindo justamente ganhar por conta disso. Eles ficavam sem saber como fazer, porque ficavam preocupados e com a vaidade, com o orgulho, não é? E é muito interessante, então, vamos fazer uma pausa nessa história para a gente contemplar um pouco essa gravura que nós trouxemos, muito interessante, essa gravura de Guy Arnoux, intitulada Santa Joana d'Arc, protetora da França. É interessante que ela está montada em seu cavalo de guerra, volitando sobre a cidade de Orleans, em toda a sua glória, com a cabeça aureolada, e ela sustenta o seu estandarte, é um estandarte estilizado, um pouco diferente do estandarte real. Mas é interessante que o artista colocou entre o nome de Jesus e Maria o brasão nobiliárquico concedido post-mortem a Joana d'Arc por Carlos VII. Então, na verdade, esse brasão representa Joana d'Arc. E o que fez ele, então? O que o artista fez? A homenagem que o artista fez, não é? O reconhecimento, elevando Joana d'Arc junto à corte celestial, ladeada por Jesus e Maria. Olha que interessante essa interpretação, né? O lugar que, a meu ver, de fato, é o seu lugar por merecimento. Então, Tavares, por favor, vamos dar prosseguimento. E aqui, então, nós temos a corte de Carlos VII. Essa pintura é, de fato, do tempo de Carlos VII, e muito provavelmente o casal que está sob o dossel das flores de lis representam Carlos VII e a sua rainha. E à frente deles, a corte parece bailar, que era o que eles gostavam de fazer, né? Aquele tipo de dança em quadrilha, né? Típica do período medieval.
E era justamente essa corte, essa elite, que ficava, como se diz assim, que se incomodava com Joana d'Arc. E Leon Denis vai nos dizer o seguinte: todos aqueles cortesãos pérfidos que se sentem eclipsados, aqueles ministros da igreja cujas almas destilam fel, que lhe não perdoam quando se diz enviada do céu, menosprezando-lhes a autoridade e preferindo-lhes aos conselhos, às inspirações das vozes que escutava, ou seja, em vez de priorizar os conselhos deles, da corte, ela priorizava, ela dava preferência às suas inspirações, obviamente, que ela escutava. Muitos até dos chefes militares, vencidos em centenas de combates e que se veem desbancados no que respeita à ciência da guerra, todos esses homens, feridos no orgulho, juraram perdê-la e só esperam o momento próprio. Vem próximo esse momento, ou seja, o momento está próximo de chegar. Olha que realmente, vamos nos colocar no lugar desses homens, né? Eram homens assim muito orgulhosos, guerreiros, militares, generais, e que de repente aparece uma donzela dos confins do mundo, numa aldeia que ninguém conhecia, uma menina de 17 anos, e ela consegue dar conta de organizar aquele exército e de comandar o exército com galhardia, com conhecimento, com competência. Isso para eles foi demais, né? E era muito difícil engolir isso, pelo orgulho que eles tinham, né? Aliás, isso era uma coisa muito comum nas cortes europeias, né? Era o orgulho e a disputa pelo poder, né? Então, os reis estavam sempre preocupados com aqueles que o rodeavam, porque não sabia com que intenções, muitas das vezes, eram usurpadores, queriam usurpar o trono, dar golpes de Estado, né? Isso era muito comum. Então, os reis, eles também tomavam, às vezes, medidas drásticas. E então foi isso que aconteceu. Joana d'Arc, ela foi aos poucos sendo alijada, ela foi sendo afastada do convívio da corte. Então, Tavares, por favor, pode seguir. Aqui nós temos Ingrid Bergman, no papel de Joana d'Arc, em 1948. Ela teve a graça de ser protagonista de 2 filmes sobre Joana d'Arc, um rodado em 1948 e o outro em 1954. E então, como ela Joana não conseguiu conduzir as tropas a Paris imediatamente, o que aconteceu? Eles gastaram praticamente 1 mês e meio. Foram 6 semanas que se gastaram em hesitações e quando, por fim, defrontaram com a capital, nenhuma precaução tomaram. As ordens de Joana não são cumpridas, deixam de entupir os fossos e de sustentar o ataque. Deram-lhe por ajudantes os 2 comandantes que mais a hostilizavam. O rei não quis mostrar-se às tropas. Em vão, mandaram-lhe mensagens sobre mensagem. Não vinha. O duque de Alençon correu a buscá-lo em Senlis. Prometeu ir e faltou a palavra. Então, olhem só, diante dessa narrativa, olha a situação difícil para Joana, não é? Todo mundo, os comandantes, os generais, boicotando o trabalho dela, as ordens dela, coisa tão, vamos dizer assim, rudimentar, coisa tão óbvia que deveriam ser feitas. Por exemplo, o fosso tinha que ser entupido. Para quê? Para as escadas poderem ser colocadas a rente às muralhas e eles subirem. Eles não fizeram isso, né? Eles também não sustentaram o ataque. E quem é que sustenta o ataque? São aquelas tropas que deveriam estar ali naquele momento em que eles
tiraram, né? Outra coisa importantíssima é a presença do rei. Nós sabemos que na Idade Média, até mesmo no século XIX, os reis, os imperadores, eles davam apoio moral aos exércitos, indo à frente dos exércitos, né? Isso foi assim com Alexandre da Macedônia, com Júlio César, com Constantino, com o próprio Napoleão Bonaparte e o sobrinho dele também, Napoleão III. Eles iam, mostravam a coragem, a valentia e davam apoio moral às tropas. E o que aconteceu? Joana d'Arc ficou totalmente desprovida disso. E foram feitos vários apelos. Ele, como rei entronado, lhe competia essa missão, esse papel, e ele simplesmente se omitiu. Então, Tavares, por favor. Aqui, então, nós temos o quê? Nós temos a Porta Saint-Honoré, que era uma das portas principais da cidade de Paris, na Idade Média, quando Paris ainda era uma cidade fortificada, né? Então, eles foram fazendo um ataque a essa Porta Saint-Honoré para conseguir transpor e entrar dentro da cidade. Mas nesse ataque, como sempre, Joana se portou heroicamente, óbvio. Durante um dia, todo permaneceu junto ao fosso, sob uma saraivada de projéteis, incitando os soldados ao assalto. Então vejam como ela era valente, como ela tinha determinação. Mas isso tudo foi insuficiente, porque ela não teve o apoio de ninguém. Então, Tavares, por favor, vamos continuar. E aí, nessa tentativa de penetrar na cidade de Paris, eles ficaram. E, ao cair da tarde, Joana recebeu um tiro de besta que a feriu profundamente na coxa, obrigando-a a deitar-se no talude. Ainda assim, não cessava de exortar os franceses, exclamando continuamente: o rei, o rei, o rei que apareça. O rei, porém, nunca apareceu. Por volta das 11 horas da noite, vieram retirá-la dali e a levaram contra a vontade. Então, vejam só, esse foi o grande martírio, né? Vamos dizer assim, o caminho da cruz de Joana d'Arc, né? Ela foi sendo, aos poucos, ela foi sendo traída por aqueles, justamente, a quem ela tinha ajudado, pelo rei, a quem ela tinha dado oportunidade de ser coroado, enfim, né? Mas ela foi se sentindo cada vez mais só, solitária, sem apoio, sem ajuda de ninguém. Então, vamos dar continuidade, Tavares, por favor, ao próximo. Então, aqui nós vemos outra gravura de Paul de Seman, onde nós podemos ver Joana d'Arc depois daquele ataque em que ela fica ferida na coxa, então ela fica de repouso ali, né, no campo de batalha, e a situação era essa. Então, com o desastre diante dos muros de Paris, abre-se para Joana extenso período de incertezas, de inquietações, de íntimas angústias. Durante 8 meses, experimentará as alternativas das vitórias e dos reveses. Vence em Saint-Pierre-le-Moutier, é derrotada em Charité, sente que a boa fortuna a abandona. Então ela ficou foi uma degringolada aos poucos, ela tentava, ela ia, mas ela estava nadando contra a correnteza, né? Então, Tavares, por favor, o próximo quadro. Próximo slide. Não, volta. À borda dos fossos de Melan, Melan era uma cidade que existe até hoje na França, e na qualidade de cidade medieval, como a maioria delas, era também uma cidade fortificada. E ela, inclusive, conseguiu romper, ela conseguiu liberar a cidade, mas não durou muito. Me parece que depois que ela é queimada, a cidade volta a ser ocupada pelos ingleses, e
é definitivamente libertada tão somente ao término da Guerra dos 100 Anos. E então, nesse momento em que ela está à borda dos fossos de Melun, suas vozes lhe dirão: Joana, serás capturada antes do dia de São João. Então, ela é avisada pelas suas vozes, né? E uma causa única é lícito atribuir esta reviravolta da sorte. Então, agora nós vamos ver uma análise que Leon Denis faz dessa situação toda. Então, não, pode voltar, Tavares, por favor. A causa de tudo isso só é uma, é a má vontade dos homens, a ingratidão do rei e de seus conselheiros, que criaram 1000 obstáculos à heroína e ocasionaram o malogro de seus empreendimentos. Então, era decorrência natural, né? Eles queriam isso foi uma coisa intencional, eles foram minando, eles foram boicotando o trabalho de Joana d'Arc. Agora pode dar prosseguimento, Tavares, por favor. Então, agora, Joana vai, uma vez que ela não conseguiu nada em Paris, não conseguiu entrar na cidade de Paris e libertar os parisienses, então ela mudou de planos. Então, ela vai agora à cidade de Compiègne. E a cidade de Compiègne, ela então, quando chega nesse ponto, o que ela faz? Nesse ponto, então, ela resolve abandonar o rei aos seus prazeres e festas em que se comprazia, e à frente de uma tropa que lhe era dedicada, voa para Compiègne, então sediada. Então, a situação de Compiègne era muito parecida com a situação de Orleans, sendo que Orleans foi muito mais difícil, a situação era muito pior, porque era uma cidade maior, de maior importância, e estava muito mais bem guarnecida. Vocês lembram que eram 10 bastilhas, 10 pequenas fortalezas do lado de fora da cidade, que tinham sido construídas pelos ingleses para ficarem ali cercando a cidade, né? E ela conseguiu vencer. E Compiègne foi diferente, mas não seria assim não seria, vamos dizer assim, uma missão tão impossível, mas tornou-se justamente por essas circunstâncias todas. O rei só queria saber de prazeres e festas, né? E é aí que lhe sucede cair prisioneira do conde de Luxemburgo, do partido da Borgonha, porque nós sabemos que a França, nessa situação, estava extremamente fragilizada, né? Existiam, na verdade, três Franças, vamos assim dizer. Uma parte da França estava sob o domínio do Carlos VII, que já era então rei, coroado. Uma outra parte da França, incluindo Paris, tinha sido tomada pelos ingleses, e havia uma terceira parte da França que era simpatizante dos ingleses, porque era um ramo da nobreza dos franceses, de Borgonha, que eles tinham brigado com o ramo do rei, os Armagnac. Então, eles iam se simpatizando e se unindo aos ingleses para justamente brigarem e destronarem o rei, né? Então, a situação era muito complicada, a situação. E nessa situação toda, Joana cai prisioneira de um francês, que era o conde de Luxemburgo, que era da parte dissidente, né? Tinha havido um racha no trono, né? 2 famílias reais estavam em guerra, né? Os Armagnac e os Bourguignon do outro lado, né? Então foi assim. E nessa situação toda, ela caiu prisioneira do conde de Luxemburgo. Então, Tavares, por favor, vamos continuar. Essa gravura ela é muito interessante, porque ela mostra direitinho como foi que aconteceu. Compiègne estava sitiada. Então, Joana,
quando chegou, ela entrou na cidade de Compiègne e, vez por outra, ela ia fazendo umas escaramuças, assim, ela saía, fazia uns ataques contra os ingleses e voltava, né? Só que numa dessas investidas, né, na hora de voltar, da tropa voltar a se refugiar dentro dos muros da cidade de Compiègne, ela muito, vamos dizer assim, escrupulosa, ela era que se arredava, ela que deixava o campo de batalha por último. Olhem só, ela deixava que todos entrassem, que todos saíssem debandada, e ela, por último, ela ia escoltando a tropa que estava em debandada. Então, numa dessas manobras em que eles batem em retirada, ela vai por último e eles simplesmente fecham o muro da cidade, a porta da cidade, e ela fica do lado de fora. Um acidente? Sim, mas poderia ser imediatamente, eles poderiam erguer novamente a porta, né, e ir em socorro de Joana d'Arc. Eles não fizeram isso. Inclusive, nessa gravura é interessante, porque lá no alto, por detrás daquelas ameias, a gente vai ver os soldados que ficam simplesmente olhando de camarote. Eles ficaram olhando Joana d'Arc ser capturada, não fizeram nada, absolutamente nada. Então, vamos ver a narrativa agora de Leon Denis a respeito dessa cena. Encurralada pelos borgonheses, no ângulo da estrada de Margny, com o baluarte que defendia a ponte, a alguns metros da entrada, a heroína podia ser facilmente socorrida. No momento crítico, o comandante de Compiègne ocupava o baluarte com muitas centenas de homens. Observando tudo o que se passava, nenhuma tentativa de socorro fez e abandonou a donzela à sua sorte. Nisto é que a traição parece flagrante. Então, vejam só, ele simplesmente... Por que foi uma traição? Foi uma traição passiva. Não é? Foi um crime não por comissão, mas um crime por omissão. Eles se omitiram, não tomaram a decisão que deveriam tomar, não tomaram a atitude que deveriam tomar de valentia, de abrir novamente os portões de Compiègne e resgatar a todo custo Joana d'Arc. Não fizeram isso. Então, Tavares, por favor, vamos continuar. E aqui nós temos uma planta baixa de Compiègne, datando de 1509. O ponto vermelho, não sei se vocês conseguem enxergar, indica o lugar onde Joana foi capturada. É muito interessante isso. Então, Tavares, por favor, vamos dar prosseguimento. Ao próximo, isso. E aqui, então, nós temos um quadro muito bonito, que é aquela série de quadros que narra a trajetória de Joana d'Arc. Esses quadros, que na verdade são murais, né, são pinturas parietais, pintadas por Gilles-Eugène Leneveux, que se encontram no Panteão de Paris. E esse quadro, então, essa cena vai mostrar exatamente como aconteceu também, Joana sendo arrancada do cavalo por um arqueiro. Quem arranca Joana d'Arc é um arqueiro. E Leon Denis vai, né, nos dizer que ela foi vendida, depois de ser capturada, foi vendida aos ingleses, seus inimigos cruéis. Ou seja, o conde de Luxemburgo vendeu Joana d'Arc para os ingleses, seus inimigos cruéis, por 10.000 libras tornesas, além de uma renda consignada ao soldado que a prendera. Olhem só que situação, né? E acima, então, nós temos uma frase que é justamente a epígrafe desse capítulo de Compiègne, dita por Joana, porque perguntava a ela se ela tinha medo de morrer e tal, e aí ela disse, nada receio, senão a traição, Joana. Ou seja, na verdade, ela nem temia, né? Porque, como muito bem lembrou
a Nilceia, a frase dela, porque ela estava sempre com Deus. Mas é lógico que a pessoa recebe, a pessoa tem uma intuição, um pressentimento, que foi exatamente o que ela teve, esse pressentimento de ser traída. E foi o que aconteceu. Então, Tavares, por favor, vamos dar prosseguimento. E agora, então, nós vamos ao capítulo 10, que é Rouen, a prisão. Essa gravura é muito interessante porque ela mostra o castelo onde Joana d'Arc foi presa, foi julgada, foi condenada. Ela ficou aí nesse castelo. E, lastimavelmente, desse castelo, a única coisa que sobrou foi uma torre, a torre onde Joana d'Arc ficou presa. O que nós já tínhamos falado a respeito disso, né, mostra assim, uma falta de consciência histórica, né, como que se deixou um castelo que era, vamos dizer assim, a memória viva do momento crucial dessa heroína, como que permitiram que o castelo fosse destruído, né, fosse demolido, para quê, por quê, né? E então a narrativa de Leon Denis, nós pensamos o que ele vai dizer de Joana, que ela está nas mãos dos ingleses, amordaçada para que não possa falar às populações. Conduze-na bem escoltada ao castelo de Rouen. Então vejam só, ela tinha 19 anos nessa época, era uma menina ainda, não era uma moça feita, acabada, ainda estava em processo ainda de maturação, não é? E foi tratada dessa maneira, com essa truculência toda. Foi uma coisa atroz, realmente. Mas uma coisa interessante também é nós ressaltarmos a epígrafe desse capítulo, que é uma citação de Paul Allard, que foi um historiador, um arqueólogo francês, e que escreveu um livro sobre Joana d'Arc. Olha o que ele vai falar, que é muito profundo e muito difícil de ser compreendido na época em que nós estamos vivendo. Ele diz assim: o escolhido por Deus para qualquer missão, mártir, soldado, seja apóstolo ou salvador, dá alto valor precisa e muda submissão. Que belo é o combater, nobre sofrer a dor. Então, olha que coisa profunda e de uma elevação. Agora, isso nos dias de hoje, numa sociedade, não, em que nós nos encontramos, isso no mundo inteiro, em que ninguém pode sentir dor, porque se a pessoa sentir a menor dor que seja, aí já toma um analgésico, toma isso, toma aquilo, né? É lógico que a dor tem que ser tratada, mas a pessoa tem que entender que, às vezes, a pessoa tem que sentir dor, né? Sendo que a pior dor que existe não é a dor física, é a dor moral. Essa que é a pior dor que existe, né? E então, nós vivemos numa sociedade extremamente materialista que não consegue alcançar, digamos assim, essa literatura sublime que Leon Denis nos traz como epígrafe do capítulo 10. Então, Tavares, por favor, vamos seguir. Aqui, então, nós temos a torre que sobrou, única torre para contar a história, onde foi que Joana d'Arc ficou presa. Num dado momento, ela, pela impetuosidade dela, ela inclusive pulou da janela dessa torre, não querendo se suicidar, obviamente, mas querendo escapar. E ela era tão amparada pela espiritualidade, tinha uma compleição física tão robusta que nada lhe aconteceu. Ela sobreviveu e não quebrou nenhum osso nem nada, e foi novamente capturada. E aí lançaram-na num calabouço, encerrada numa gaiola de ferro. Diz-nos ela: mandaram forjar para mim uma espécie de gaiola em que me meteram e na qual fiquei extremamente comprimida. Puseram-me ao pescoço uma grossa corrente, uma na cintura e outras nos pés e nas mãos. Teria sucumbido a tão horrível aflição se Deus e meus espíritos não me houvessem prodigalizado consolações.
Nada é capaz de pintar a tocante solicitude deles para comigo e os inefáveis confortos que me deram. Morrendo de fome, seminua, cercada de imundícies, machucada pelos ferros, tirei de minha fé a coragem de perdoar a meus algozes. Olha que interessante. Aqui, novamente, uma afinidade profunda com Cristo, não é? O perdão, né? O que Jesus tanto bateu nesse ensinamento, tantas vezes falou do perdão. E o último ensinamento de Jesus no madeiro foi o perdão, né? E ela, nesse momento, ela perdoa os seus algozes. Depois de passar por tudo que passou, de sofrer fisicamente, moralmente, porque ela foi tratada de uma maneira que não se trata nem um animal de estimação, né? Num lugar sujo, imundo, e as correntes feriam as carnes dela e tal, né? Muito triste. Então, Tavares, por favor, vamos dar prosseguimento. Aqui é uma espécie de calabouço da Idade Média que nós usamos para ilustrar esses momentos dela na prisão. Não necessariamente que ela tenha estado aí, mas é para fazer uma ilustração apenas. Assim começa uma paixão de 6 meses, paixão sem exemplo na história, paixão mais dolorosa mesmo do que a do Cristo, pois que o Cristo era homem, ao passo que aqui se trata de uma moça de 19 anos, posta à mercê dos soldados brutos, estúpidos e lúbricos. 5 deles malfeitores, a escória do exército inglês. Dizem todos os historiadores, vigiam-na dia e noite dentro do cárcere. E ali, obviamente, ela sofreu várias investidas, não é? Queriam, obviamente, violentá-la, mas ela saiu incólume dessa situação toda justamente porque amparada pelo exército, né? Pela pleiade de espíritos poderosíssimos que estavam ao seu favor naquele momento, né? Então, Tavares, por favor, vamos seguir novamente. Aqui, então, nós vamos entrar agora no capítulo O Processo, Juan, o Processo, capítulo 11, e aqui nós pensamos desse capítulo um conselho que um ex-preceptor do Delfim, do Carlos VII, como se diz, escreveu para ele, né, a favor de Joana d'Arc, uma das poucas vozes que se levantou a favor dela. Então, era Jacques Gelui, fidalgo, arcebispo de Embrun, que fora preceptor do Delfim Carlos, escreveu a seu real discípulo: recomendo-vos que não poupeis meios nem dinheiro para recobrar essa donzela e resgatar-lhe a vida, seja a que preço for, se não quiserdes incorrer na pecha indelével de uma censurabilíssima ingratidão. Olhem só a ingratidão, né? E ele se colocou nesse lugar, infelizmente. E o resgate de Joana, quando em poder do conde de Luxemburgo, era possível, mas nada fizeram. E aqui nós temos, então, René Jeanne Falconetti, uma artista francesa de origem italiana, no papel título do filme A Paixão de Joana d'Arc, de 1928, ainda no cinema mudo. Vamos seguir, então, ô Tavares? Não, volta, tem mais um. E aí, Leon Denis também vai fazer um balanço dessa situação toda. Não, 19, isso. Tudo bem pesado, a responsabilidade do suplício e da morte de Joana recai, parece-nos, em partes iguais, sobre a Igreja e as coroas da Inglaterra e da França. Todavia, no tocante à Igreja, devemos também lembrar que foi sob a direção de alguns bispos que se deu o processo de reabilitação de Joana, 25 anos após sua morte. Então, é lógico, a Igreja, a grande parte
membros da igreja naquela época foram coniventes com o martírio de Joana d'Arc, né? Mas nem todos, né? Então, Leon Denis faz questão de trazer essa ressalva. Vamos, então, seguir, Tavares. E agora, então, nós vamos para o suplício, capítulo 12, capítulo 12, Juan, o suplício. Estamos a 30 de maio de 1431. O drama toca ao desenlace. São 8 horas da manhã. Todos os sinos da grande cidade normanda dobram lugubremente. Anunciam a Joana que sua última hora soara. Impressiona excruciantemente a ideia do suplício do fogo. Tal gênero de morte era destinado aos piores criminosos, e, no entanto, vai sofrê-la Joana, a virgem inocente, Joana, a libertadora de um povo, assim como Jesus, que foi crucificado do lado de 2 ladrões, ou seja, a execução mais ignóbil para um ser divino como Jesus, né, que não merecia isso, né? Ele foi executado da maneira mais cruel que existia naquela época, né? Então, mais uma semelhança, uma afinidade entre Joana e o Cristo. Vamos, então, seguir, Tavares, né? E durante essas horas de horror, lá no castelo do Loire, Carlos VII, ao lânguido som das violas e das rebecas, se entrega aos prazeres da dança, a todos os gozos da volúpia. No burburinho das festas, esquece aquela que lhe dera a coroa. Essa parte não está no capítulo 12, está no capítulo 11, mas tem tudo a ver com esse nosso quadro último, né? Então, vamos seguir. Vamos agora. E está morta a Virgem de Lorena, assim diz Leon Denis. O espaço todo se ilumina, ela se eleva e paira acima da terra, deixando após si um rastro luminoso. Já não é um ser material, mas um puro espírito, um ser ideal de pureza e de luz. Os céus se lhe abriram até o infinito. Legiões de espíritos radiosos vêm-lhe ao encontro, ou lhe formam cortejo. E o hino do triunfo, o coro celestial da boa-vinda, repercute nos espaços siderais. Salve, salve aquela que o martírio coroou. Salve tu, pelo sacrifício, conquistaste a eterna glória. Muito bonito. E aqui nós temos uma pintura de Émile Deshaies que mostra as cinzas de Joana d'Arc sendo arremessadas no rio Sena, exatamente como nos fala Leon Denis nesse capítulo. Agora segue a última tela. E assim nós encerramos o estudo de hoje de Joana d'Arc, o anjo da França, como assim a cognominava Leon Denis. Nascida em 1412 e supliciada em 1431. E nós temos essa pintura lindíssima de Albert Lynch, feita em 1903, Joana d'Arc rodeada dos lírios, né? O símbolo da pureza. E aqui nós temos a assinatura de Joana d'Arc. Então é isso. O estudo está concluído. Você está sem som. Obrigada pela apresentação. Muito aprendemos acerca, né, da saga, dessa gloriosa Marte, né, que nos deixou um grande exemplo a todos nós, e eu cometi um engano no início, colocando que Paulo hoje estaria encerrando a primeira parte, mas na próxima semana ele apresentará o capítulo 4 acerca da mediunidade de Joana d'Arc. Não é isso mesmo, Paulo? Nós já passamos assim rapidamente pelo capítulo 4, mas no próximo encontro nós vamos rever esse capítulo por se tratar do ponto mais importante da obra de Leon Denis, Joana d'Arc Médium, né? A síntese do seu título é a mediunidade.
Então, Paulo, muito obrigada. Né? Eu queria fazer uma colocação, mas o nosso tempo, né, já se esgotou. Fica para a próxima oportunidade, né, que eu fiquei escandalizada com aquele com brasão nobiliárquico, né, que Carlos VII, né, a homenageou depois de ser tão indiferente e cruel, né? Nilceia, Mas essa o parte, tempo... querido, Oi, meu querido. temos 6 minutos, certo? E nós temos 6 minutos ainda. Não vá por esse horário, não, por causa da música. E Joana mandou dizer que tem mais 10 de apoio. Opa! Hein, Paulo? Então vamos comentar, né, essa indiferença, a indiferença de Carlos VII, e depois A hipocrisia, né? a hipocrisia, né? Você usou o termo certo, a hipocrisia, né, do mesmo, em homenageá-la com brasão nobiliárquico, né, que não tem nada a ver, né? Porque ele ela não estava fazendo questão disso, a começar por isso, né? Exatamente, né? E o que você muito bem colocou acerca dos valores humanos, né? Isso ocorre até hoje. Então, primeiro não estava a nação, primeiro não estava a defesa do território, né? Pátrio. Francês, Não, né? não. Exato, francês. Mas o que estava, eles colocavam sempre em primeiro lugar o orgulho, o amor próprio, o egoísmo, né? Porque os generais, com certeza, nobres, sentiam-se humilhados, né? Porque uma analfabeta, uma estranha, uma camponesa, uma mulher, exatamente, uma mulher que era muito desprezada, o sexo feminino era muito desprezado naquela época, tomar a frente de um exército e demonstrar uma experiência que até muitos deles, eu acho que até muitos generais ali não tinham adquirido ainda, né? Ela foi professora, né? Ela foi professora deles, né? A professora eles não entendiam onde ela havia adquirido, como ela havia adquirido. Então, na realidade, para muitos que seguiam, né, a religião católica, que a grande maioria dos generais que pertenciam à nobreza, tinha um consanguíneo no clero, né? Então, ela com certeza era o símbolo da feitiçaria, da bruxaria, né? Então, por isso que talvez eles abominassem tanto, além da inveja, né, do orgulho, era também a superstição, né? Porque ela representava a bruxaria, né? E naquela época era muito comum o Santo Ofício queimar as mulheres, as representantes do sexo feminino, como bruxas, né? Verdadeiras bruxas, mais do que os homens, né? Os homens. Então, nós verificamos o quanto ela sofreu em virtude dessa perseguição sofrida, como também comparando com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele era homenageado pelo povo, como Joana d'Arc, né? Como Joana d'Arc, e era um homem do povo. Para eles, eram ignorantes, mas muitos deles acompanhavam Jesus, eles testemunhavam a sabedoria de Jesus. Onde ele havia adquirido aquela sabedoria? Onde? Né? Se ele não era um membro, né, do templo. Sinédrio, né? O Sinédrio, né? Do templo, né? Do templo, do Sinédrio, porque eram vários os partidos, tinham, né? Tinham os sacerdotes, tinham os saduceus, tinham os publicanos, né? Os escribas. Então, os essênios não faziam, assim, não participavam, né? Exato. Da vida do templo, eles ficavam à parte, né? Então, você veja que quantas semelhanças, né, nós vamos encontrar. E chegamos à conclusão da lei de causa e efeito, né? A lei de causa e efeito agindo, né? Né? Apesar da nossa transformação, né? Porque ela deu testemunho de ser um espírito nobre nessa existência,
Mas, mesmo assim, dependendo dos desatinos cometidos pelo espírito, né, há necessidade de determinados aprendizados. Apesar que, na biografia dela, ela recebeu aviso para voltar à terra natal, que ela não seguisse, né, à frente. E ela decidiu e passou, logicamente, por esse martírio. É uma vida bastante interessante que nós muito aprendemos, né? Porque ocorre, né, situações semelhantes conosco, de outras formas, mas que nós temos muito que aprender com Joana d'Arc para vivenciarmos e assim, né, para o mais alto, né, Luiz? Não é assim que o Luiz fala? Sempre mais alto, né? Sempre mais né, alto. Luiz? Palavras de Leon Denis. O que me assusta realmente, como Kardec coloca muito bem, orgulho e egoísmo. É impressionante, né? Como orgulho e egoísmo, não importa a nação, orgulho e egoísmo. Sou eu primeiro e incrível. Paulo Putana, a gente percebe a cara dos generais e do rei, eu percebo assim como está na frente o orgulho e o egoísmo. E a capacidade de um ser, vamos falar assim, superior de perdoar. Olha, por tudo que ela passou, realmente é uma lição muito grande. E ela abriu as portas para a coroação dele, né? Então ele tinha que ser eternamente agradecido, né? O preceptor falou, né? O preceptor deu esse conselho a ele, o antigo preceptor. Deu, o educador dele deu, o preceptor dele deu, né? Né? Mas eu falo perdoar porque o Paulo conta, né, a parte que ela perdoa que nem o Senhor Jesus perdoou na cruz, perdoou os algozes dela. É impressionante isso. E nós porque encontramos... ela passou... Exatamente. Terezinha, Valéria, vocês têm alguma colocação? Não, eu acho a história de Joana d'Arc muito comovente, né? E essa tortura, esse suplício pelo que ela passou, no tempo que ela passou, que foi muito longo, eu acho que não tem semelhança na história da humanidade. Então, assim, é uma coisa realmente muito impressionante, porque foi um tempo muito longo, né? E ela foi torturada de todas as formas, né? Então, Leon Denis conta isso no livro, né? Ela foi torturada, ela não chegou a ser abusada sexualmente porque ela foi protegida pelos espíritos protetores dela, né? Mas ela, de resto, sofreu tudo que podia um ser humano passar naquele momento, né? Então, assim, acho que não tem muito que a gente comentar, né, sobre... Acho que Paulo fez um resumo muito, muito bom, muito importante, pegando assim, pontos assim, realmente interessantes sobre esse momento que naquela época acontecia, né? Graças a Deus, pelo menos queimagem a gente não faz mais, né? Porque éramos nós mesmo, né? A gente está falando eles como se não fôssemos nós, né? Somos nós lá, entendeu? Mesmo que jogaram a pedra na cruz, estamos lá agora tirando fogo lá na fogueira de João. Deixa eu fazer uma observação. Eu concordo que realmente, a nível de uma mulher, na história do planeta, não teve uma pessoa que sofreu, mas eu acho que a questão não é o sofrimento dela, né? Mas é a forma como ela reagiu. Isso é a grande diferença. Verdade. Porque, vamos supor, todo mundo sofreu. Agora, o não reagir, o não querer mal, isso aí é que fez, no meu modo de ver, a grande diferença de Joana e de outros também, né, que passaram pelo mesmo caminho de sofrimento. Interessante, Tavares, interessante que tem uma passagem da biografia dela que ela aconselha ao bispo de Cuchon, né, que foi o bispo responsável pelo processo de julgamento dela, que ele prestasse atenção no julgamento que estava fazendo.
Porque se ele tivesse incorrendo em erro, ele ia arcar com as consequências. E ela tinha consciência tranquila porque estava avisando. Olha só que interessante. E uma outra comparação com Olha Jesus... que lição que ela deixou. Oi? Uma outra comparação também com a vida de Jesus é que o povo, na hora, não ficou do lado dela, do mesmo jeito, né, que o povo hebreu da época Não ficou. não ficou, porque o povo era o grande incentivador de Joana, o grande incentivador de Jesus, mas na hora do vamos ver, o povo não cumpriu o seu dever, repetindo-se 1.500 anos depois, basicamente o mesmo teatro que ocorreu 1.500 anos antes. É verdade. E naquele momento também, pelo espírito de Joana também, aquele momento do suplício, quando chega o momento, ela já não estava vendo, até porque ela perdoou, ela teve essa capacidade, ela não estava mais percebendo ali algoz, ela já está com uma outra vibração, uma outra visualização diferente, ela não via ali o que a gente está vendo nas fotos, nas imagens. Ela via as altas paragens, ela tinha sintonia com o pessoal, os espíritos protetores. Então, ela já percebia que o caminho dela era outro, não era aquele. Então, Paulo, olha, muito obrigada, Paulo, e até para a semana, quando nós retornaremos ao capítulo 4 para conversarmos um pouco mais, né, sobre os dons mediúnicos de Joana d'Arc, né, na próxima semana. Desde já vamos para a prece, mas desde já quero agradecer aos ouvintes queridos, né, a nossa Juscelia, a nossa Elvira, a nossa Regina Seide, ao nosso Flávio, né, a todos vocês, queridos amigos, muito obrigada pelo carinho, né, a Margarete Oliveira, a Sandra Regina, né, e o esposo Pará, muito obrigada, tá? Muito obrigada pelo apoio, pelo carinho, pela vibração. E a você, Paulo, muito obrigada, tá? Somos eternamente agradecidos a você. Então, meus queridos, vamos à prece e depois as considerações finais, né? A prece. Da Valéria. Tá. Então, Senhor Jesus, mestre amigo dos nossos corações, nosso guia e modelo, agradecemos pelo estudo da noite de hoje, pela oportunidade de conhecermos um pouco mais sobre esse espírito de tanta luz, Joana d'Arc. Hoje conhecemos um pouco mais sobre a sua fé, sobre a sua coragem e sua capacidade de perdoar-se por tantas vicissitudes que não abateram aquele espírito tão devoltado à causa do bem, da paz, da luz, e que tinha Deus no seu coração, na sua mente e no seu espírito. Que apesar das vicissitudes todas que passaram, foi o seu corpo abatido, mas não o seu espírito. Obrigado ao Paulo pelo estudo da noite. Que você, Jesus, o abençoe sempre nos seus propósitos e que ele possa ser sempre inspirado a compartilhar conosco o fruto de tantas pesquisas e tanta dedicação a Joana d'Arc. Como eternos pedintes que somos, Senhor, te pedimos que possamos, assim, tendo o exemplo de Joana, ter no nosso dia a dia coragem e a fé para vencer as nossas vicissitudes, quaisquer que elas sejam. Que possamos nos inspirar nesses espíritos valorosos de Emir, Kardec, Jesus, Joana, tantos outros inspirados pelo mais alto, que servem como aos nossos corações como modelos que podemos estar sempre usando como referência. Que possamos, no aprofundamento do estudo da doutrina espírita,
acalmar nossas mentes, os nossos corações e fortalecer o nosso espírito, para que cada dia possamos ser mais fortes, mais dedicados à causa, mas também, Senhor, merecermos cada vez mais o nome de filhos de Deus, irmãos do Cristo. Fortalece os nossos propósitos e que possamos estar aqui na próxima semana, reunidos, ainda falando sobre Joana, agradecendo essa oportunidade de continuarmos falando sobre Joana. Fica conosco, abençoa todos os nossos companheiros de jornada, de trabalho e aqueles companheiros que nos ouvem, que em cada casa se instale um farol de luz, que é o farol que vem de Ti, Senhor, por mais te conhecermos um pouco mais a cada dia. Fica conosco hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, queridos amigos. Até a próxima semana. E muito, muito obrigada por vocês estarem conosco. Obrigada, Tavares. Obrigada, grupo. Grupo amigo, grupo irmão, grupo querido. Luiz. Obrigado, Tavares e amigos, nosso grupo querido e nossa audiência que está sempre aqui nos sustentando, e a todos os espíritos que estão com a gente, nos apoiando sempre ao nosso lado. Muito obrigado, que essa noite tenha sido proveitosa. Para mim, pelo menos, foi muito. Com certeza. Para mim também. Obrigada, gente. Obrigada, amigos que estiveram aqui, encarnados e desencarnados. E obrigada, grupo querido, que estamos sempre juntos aqui. Boa noite a todos e uma boa semana. Valéria. Boa noite a todos, obrigada. Aqueles que estão vindo sempre, aqueles que vieram pela primeira vez, obrigado, Paulo, pelo estudo. E os companheiros de jornada no estudo, no mergulho do pensamento de Leon Denis. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana. Paulo. Obrigado ao grupo amigo, a todos vocês. Obrigado à espiritualidade amiga, ao Tavares, ao Nosso Senhor Jesus, Joana Dark, enfim, a toda a espiritualidade. Tudo de bom para vocês. Até para a semana, se Deus quiser. Muito obrigada. Gente. Tchau. E obrigada também aos parceiros da web, né? O Web Rádio Coromandel Espírito. Coromandel. De Minas. Muito obrigada.